avivamento. O que vem ao nosso coração, à nossa mente, quando essa palavra é pronunciada, certamente é uma palavra que traz ânimo, euforia, excitação, porque os relatos que nós temos de tempos de avivamento, tempos em que o Senhor visitou de maneira poderosa a igreja do Senhor Jesus Cristo, são relatos absolutamente maravilhosos. São relatos de curas, de milagres, são relatos de feitos gloriosos e poderosos de Deus no meio do seu povo. São relatos de comunidades inteiras e até mesmo países que são transformados para melhor em todas as áreas da vivência humana. Que a Genebra de Calvino, a cidade de Genebra, diga isso por si mesmo. Os bares, os prostíbulos, as casas de shows são esvaziadas e as igrejas são inundadas de pessoas sedentas de ouvir a gloriosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece em tempos de avivamento. Nós vemos ao longo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo que Deus levantou homens como poderosos instrumentos na vida da igreja para que o seu povo fosse despertado, para que o seu povo voltasse às Escrituras. E um deles, aos quais nós podemos identificar como Jerônimo Savonarola, alguém que é conhecido como precursor da grande reforma protestante, um grande momento de um despertar da fé cristã, ao qual a Bíblia foi colocada nas mãos do povo novamente. Nós temos o relato de que o povo afluía em número quase sempre crescente a Florença. A famosa do Morro não mais comportava as enormes multidões, e o pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento divino, ele bradava e trovejava com voz de trovão através da pregação da palavra do Senhor contra os vícios e o crime e a corrupção desenfreada no meio da igreja. Isso provocou reações tais que o povo, a população, já não mais queria cantar os hinos que não glorificavam ao Senhor. As pessoas afluíam de maneira muito crescente para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. E nós vemos na história que crianças, até mesmo crianças, elas se reuniam em caminhadas e começaram a recolher objetos carnavalescos e objetos fúteis que não serviam para edificação. E eles juntam esses objetos em praça pública e tocam fogo nesses objetos, enquanto aquele monte ardia em chamas. Os sinos dobravam em sinal de vitória e os crentes louvavam ao Senhor, exaltavam o seu nome, porque o povo estava voltando para Deus e abandonando as suas práticas más. Nós vemos no início do século XVIII um homem chamado George Whitefield, um homem que pregou para multidões, e nós vemos em um momento da história, quando esse homem ele está pregando para um mar de uma grande multidão de cerca de 100 mil pessoas. Ele faz um apelo para que as pessoas venham ao Salvador, e cerca de 10 mil pessoas se convertem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma prova e uma evidência do cumprimento da palavra do Senhor Jesus, que diz que aquele que crê em mim fará as obras que faço e fará maiores até. Cumprimento da palavra do Senhor Jesus no meio da sua igreja. Nós temos relatos de homens como Christian Evans, como David Brainerd, que foi um missionário entre os índios, os quais, quando ele pregava, os índios, eles se convertiam ao Senhor Jesus. E nós temos ainda o relato de Jonathan Edwards, um homem que foi um poderoso instrumento de Deus para o grande despertamento da Nova Inglaterra. Há mais de 2 séculos, o mundo ainda fala e comenta, e crentes são edificados com o poderoso sermão que foi pregado através desse homem, intitulado o seu sermão como Pecadores na Mão de um Deus Irado. E o relato que nós temos do dia em que essa pregação foi proferida ao povo de Deus foi de algo tremendo.
os homens e as mulheres se seguravam nos bancos da igreja e nas colunas do templo e clamavam para que ele parasse de pregar, porque eles já não mais conseguiam aguentar o peso da glória de Deus e da convicção daquilo que Deus estava operando em seus corações, através daquele homem e da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algo que foi feito não de maneira espetacular. Ele não precisou dançar, nem rodopiar, ou qualquer coisa do tipo, ou bater no púlpito, ou alguma coisa dessa natureza. Ele simplesmente, um homem magro, franzino, de tanto que ele jejuava, ele simplesmente apoia uma de suas mãos no púlpito, e com outra das suas mãos, ele começa a ler aquele manuscrito em voz quase que monótona. E Deus, o Espírito de Deus, ele trabalha através desse homem, que expõe o texto de Deuteronômio 32, versículo 35, que diz: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Depois dele explicar a passagem, acrescentou ainda que nada evitava, por um momento sequer, que os pecadores caíssem no inferno, a não ser que a própria vontade de Deus, que estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas outras pessoas que estavam no inferno, a não ser a vontade de Deus, é o que os livrava de caírem na condenação eterna. E ele diz nesse sermão: aí está o inferno com a boca aberta, não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, sereis destruídos e vós tornareis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como um homem segura uma aranha, ou outro inseto nojento sobre o fogo, durante um momento para deixá-lo cair, depois está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós com saúde e calmamente sentados aí nos bancos passarem para lá antes de amanhã. O resultado foi como que se Deus ele removesse dos olhos dos homens um grande nevoeiro, as escamas que os estavam impedindo de enxergarem a debilidade espiritual a qual eles estavam. E a reação foi como que um grande furacão destruindo uma floresta. Foi mais ou menos isso que aconteceu no meio daquele povo. Os homens, alguns ficaram em pé, outros caídos no chão, outros passaram a noite inteira clamando ao Senhor pela sua misericórdia. A cidade parecia como que uma cidade sitiada por exércitos inimigos. Os homens estavam clamando a Deus pela misericórdia divina. Eles estavam convictos de que a qualquer momento Jesus raiaria nas nuvens junto com os apóstolos e traria juízo à humanidade, traria o seu juízo divino sobre os homens. E todos esses homens aos quais o Senhor usou ao longo da história dos avivamentos, ao longo da história daquilo que Deus fez através do seu Espírito e se utilizando da instrumentalidade desses homens, eles de fato foram homens de Deus, homens de intensa oração, homens de clamor. E o clamor desses homens não era outro senão que o Senhor conduzisse o seu povo ao arrependimento, que conduzisse o seu povo ao abandono de pecados, que conduzisse o seu povo aos pés da cruz. Era essa a essência do clamor desses homens.
que passavam horas a fio em oração, clamando ao Senhor, talvez como John Knox clamava dia e noite, incessantemente: Senhor, dar-me a Escócia, dar-me a Escócia. Era este a natureza e o ímpeto e o caráter desses homens e da sua pregação. Eles estavam preocupados com a glória de Deus. Eles ansiavam que Deus fosse glorificado no coração dos homens que se distanciavam dele. Era isso que eles ansiavam, que eles desejavam, por um avivamento naqueles períodos. E Deus assim o realizou. E quanto a nós, cabe-nos fazer uma reflexão, alguns questionamentos. O que é que deve mover o nosso coração? O que é que deve mover as nossas forças, o nosso intelecto, ao clamarmos diante do Senhor por um avivamento? Ao clamarmos diante do Senhor que Ele endireite as veredas do seu povo? Qual deve ser o clamor de nós? Quando clamamos por isso no meio da igreja, isso é algo comum, nós vemos por várias vezes, em diversos lugares, nas mídias sociais, nas reuniões de orações, os crentes clamando por avivamento, clamando para que Deus derrame o seu Espírito. Mas qual deve ser a essência do nosso clamor, da nossa petição diante do Senhor? O texto que nós lemos, que dá base para a mensagem dessa noite, o texto de Abacuque, é um verdadeiro clamor por avivamento, registrado nas Sagradas Escrituras. De fato, nós não temos explicitamente a palavra avivamento, mas fica claro, de acordo com o texto, que não se esperava outra coisa senão um avivamento. Quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, ele estava clamando por um avivamento. E o contexto do povo aqui era o contexto do pré-cativeiro babilônico. A nação da parte do sul já havia sido levada em 722 pela Assíria, já haviam sido levados cativos, e agora o povo, nesse momento em que Abacuque está profetizando, Abacuque, que é um contemporâneo de Jeremias, que ele residiu em Judá no período em que Joaquim estava governando a nação de Judá. Era um contexto pré-cativeiro. A nação de Judá, a nação em que estava situada Jerusalém, a nação onde estava situado o lugar ali do trono de Davi, o povo se fez tão iníquo e tão desviado dos caminhos do Senhor, tal qual os irmãos deles que adoraram bezerros de ouro, que queimaram os seus filhos aos demônios, que fizeram grandes abominações diante do Senhor. Eles acreditavam em agouro, eles acreditavam em superstições, eles queimavam incenso nos altos. Eles atraíram sobre si a ira, a poderosa ira de Deus. E a nação de Judá faz a mesma coisa. E eles estão num período pré-cativeiro. Esse foi um período de deteriorização espiritual, no qual o povo da aliança foi perdendo progressivamente o seu caráter único de um povo separado para viver em conformidade com a vontade de Deus. E diante desse contexto de decadência espiritual, o profeta ele é movido a orar. Deus lhe faz ver o que estava acontecendo na nação naquele momento, entre o povo de Deus. E ele clama pelo avivamento. E é justamente sobre esse ponto, ainda que nós haveremos de discorrer de maneira panorâmica sobre todo esse livro do profeta Abacuque, mas nós queremos nos deter especificamente sobre esse clamor que ele faz diante de Deus, dizendo: Senhor, aviva a tua obra. E pensando sobre isso, nós iremos refletir nessa noite sobre o seguinte tema: a essência de um clamor por avivamento. Em primeiro lugar, a essência de um clamor por avivamento é um sentimento portento, um sentimento maravilhoso, é um sentimento encantador por tudo que Deus ama, por tudo que é segundo a vontade de Deus. No capítulo número 3, nós vimos ele dizendo: aviva ao Senhor a tua obra, aviva ao Senhor o teu povo. Mas por que ele está dizendo isso? Qual o motivo?
Ele diz o seguinte no capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Então, quando ele está clamando por avivamento, lá no capítulo 3, ele está clamando por algo que venha em contrapartida, que venha de encontro de maneira poderosa contra tudo aquilo que ele já havia dito aqui no capítulo 1. E o que é que ele diz? Ele diz: olha, até quando o Senhor ele faz isso de maneira alarmante, gritante diante do Senhor, e ele diz: até quando gritarei eu? Até quando, Senhor, gritarei violência? Aqui nós temos uma radiografia, uma verdadeira radiografia da situação nacional. E qual era a situação? A situação, em primeiro lugar, é de violência. Então, quando ele diz: Senhor, aviva a tua obra, na verdade ele está clamando para que o Senhor traga paz ao meio do seu povo. O povo estava se autodestruindo. Nós vemos aqui que ele diz que a destruição, o povo estava se destruindo, estavam uns contra os outros, estavam se degladiando entre si, estavam como que em um ringue de luta, e estavam se destruindo a si mesmo como nação. E ele diz: violência, Senhor, até quando eu clamarei por isso? Até quando eu haverei de dizer que é isso que está acontecendo no meio dessa nação? Vocês têm derramado sangue, vocês têm se matado uns aos outros. É isso que ele diz em primeiro lugar. Ele continua aqui nesse capítulo 1, ele diz ainda que havia iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade, de retidão, de vida justa, de vida piedosa. O povo não apenas estava vivendo de maneira violenta, mas estava também de maneira errante. Eles estavam errando o caminho, eles estavam fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Como nós já trazemos no contexto, ao trazermos a elucidação e a explicação do texto e do livro ao qual nós estamos nos detendo nessa noite, o povo estava sendo abominável aos olhos do Senhor. Não havia temor de Deus diante dos seus olhos. Talvez se pudesse dizer deles, como se diz no Salmo 51, ou lá em Romanos capítulo 3, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. No seu caminho há destruição e miséria. Não há temor de Deus. Tudo o que eles fazem é contra a lei do Senhor, é contra aquilo que Ele exige em sua palavra. E a violência e a equidade, mas não apenas isso. O Senhor faz com que Ele veja não apenas isso no meio daquela nação, mas havia também a opressão. A opressão é causada por meio de governos iníquos, e era justamente isso que estava acontecendo. Havia um mau rei reinando nesse momento. Um homem ao qual nós vemos no livro dos reis, no livro das segundas crônicas, um homem que não andou no caminho do Senhor, um homem que foi mau, que fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Era este governante. E o que é que ele estava fazendo, realizando naquele momento? Ele estava oprimindo o povo, colocando fardos pesados sobre a nação, fazendo a vida do povo amarga. E isso resultava em que aquela nação procedia, os cidadãos daquela nação estavam procedendo da mesma maneira, e se destruindo uns aos outros, e oprimindo uns aos outros, e fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor.
Mas não apenas isso. Ele diz, olha, a contenda, a disputa no meio da nação. A nação de Israel é uma nação patriarcal, é uma nação de uma grande família nacional. E o que é que esses irmãos estavam fazendo? Eles estavam se autodestruindo. Eles estavam contendendo uns com os outros. Eles estavam entrando em litígio. O que é o litígio? É uma demanda judicial. Havia questões que eles estavam tratando dessa maneira. Isso, consequentemente, fazia com que a lei se afrouxasse. Talvez nos tribunais o que havia eram justos que estavam sendo condenados e homens maus sendo absolvidos dos seus pecados, dos seus crimes diante da nação. Talvez fosse isso que estava acontecendo. Por isso ele diz que a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então veja, amados, veja qual é o caráter do clamor desse homem, que de maneira forte, que de maneira impetuosa, ele está gritando diante do Senhor, clamando por avivamento, dizendo, aviva a tua obra. E a igreja brasileira tem clamado por isso ao longo dos anos e das décadas. Tem clamado por avivamento. Crentes têm se reunido nas igrejas. E eles têm clamado, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua obra. Mas o que é que se deve clamar? O que é que se deve pedir? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, o que se clama e o que se pede são que entre o povo seja realizado coisas mirabolantes e até mesmo que fogem aos princípios litúrgicos que a palavra de Deus nos estabelece. São crentes clamando e esperando que coisas mirabolosas aconteçam, como marchar no meio da igreja, sapatinhar, ou falar em outras línguas, ou coisa desse tipo. Mas diante da palavra de Deus, o que é que a Bíblia nos apresenta? Quando nos orienta ao clamor por avivamento, nos orienta a clamarmos por paz. Paz sobre a nossa nação, paz entre os irmãos, paz entre os crentes. Não há união entre boa parte dos evangélicos. Há uma grande degladiação, uma grande briga, contenda. Não apenas em denominações diferentes, mas muitas vezes dentro de uma única comunidade. E os crentes têm vivido dessa maneira. Muitas vezes a maneira como eles se comportam é uma maneira iníqua, como o texto traz, a iniquidade. Eles não agem piedosamente em casa. E quando chegam na igreja, esperem que coisas mirabolosas, extraordinárias aconteçam. Mas nada disso vai acontecer enquanto o clamor do povo, enquanto o desejo do nosso coração não for andar retamente, segundo a palavra de Deus. E não adianta nós irmos para a igreja e nós de repente sermos aquele crente que fala com a voz trêmula e tem grandes pulmões para dizer glória a Deus, mas não anda na lei do Senhor. É um ímpio, é um iníquo, é um homem que rouba, é um homem que faz coisas que são horríveis, que são praticadas por homens que não conhecem ao Senhor. E o clamor por avivamento é um clamor por equidade, é um clamor por retidão, é um clamor para que nós vivamos de maneira santa, pura, ordeira, para que nós andemos segundo a palavra do Senhor, para que nós andemos em retidão de vida. E é um clamor por edificação. Ora, se há um clamor por equidade, e vai em contra a partir daquilo que está sendo apresentado aqui, violência e destruição, lógico que é um clamor por edificação. O povo estava se destruindo,
E hoje o povo também tem se destruído. Tem se destruído através das contendas. Tem se destruído através das brigas. Tem se destruído através da falta de amor. O Senhor Jesus nos diz, ora, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. O segundo mandamento, semelhante a esse, ao qual a lei se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Terás misericórdia do aflito. Olharás com olhar de compaixão para o teu próximo. E muitas vezes, nos contextos aos quais clamam por avivamento na igreja brasileira, tem-se tudo menos amor ao próximo, menos misericórdia, menos compaixão. Os crentes não levam as cargas uns dos outros. A alegria, quando o crente cai, a prazer nas congregações, quando o irmão ele é pego em adultério. Não há um sentimento de dor, de pesar, de compaixão, mas há um desejo de que aquele irmão seja exposto aos olhos de todos, e seja justiçado, e seja tirado do rol de membros da igreja. Esse é o desejo. E onde está o amor, a misericórdia, a graça? Ora, o clamor por um avivamento é um clamor por paz, por amor. É esse o clamor por um avivamento. Se somos igreja do Senhor, povo eleito, nós devemos clamar por isso. Ao dizermos: aviva, Senhor, a tua obra, aviva o Senhor, o teu povo. Ó Senhor, não é para fazer o nosso nome grande, não é para que quando eu chegue na igreja eu seja louvado pelos outros irmãos como super crente, como a super irmã, como se fosse um popstar, uma estrela no meio do povo do Senhor. Não é com esse objetivo. Não é com esse objetivo que nós clamamos por avivamento. Não é essa a essência de um clamor por avivamento. Não é isso que deve mover o coração da igreja de Jesus. Mas em segundo lugar, a essência de um clamor por avivamento, além de ser uma essência, essa essência de um clamor do avivamento ser um sentimento poderoso, forte de fato, por tudo que Deus ama, por justiça, paz, equidade, edificação, amor uns aos outros. A essência de um clamor por avivamento é o alento, é o fôlego, é a aspiração e a expiração, é o ânimo de um coração que se dobra, que se inclina, que se prostra diante da soberana vontade de Deus, por meio da qual Ele endireitará as veredas do seu povo. É um dobrar-se diante da vontade de Deus. Ao observarmos o texto, vemos que o profeta está alarmado. Nós vemos no versículo 2, no início do versículo 2, Senhor, do capítulo 3, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele está alarmado, ele está impactado diante daquilo que Deus estava empreendendo fazer no meio do seu povo. E o que é que Deus estava fazendo na sua tão grande sabedoria, na sua tão majestosa sabedoria, inteligência, seus planos gloriosos? O que é que Deus estava fazendo? Nós vemos que Deus, a partir do capítulo 5 do capítulo 1, do 5 ao 11, nós vemos que Deus, Ele levanta os caldeus, Ele levanta a nação da Babilônia, Ele levanta um povo que não conhece a Ele mesmo, um povo idólatra, um povo que era tão iníquo, incomparavelmente mais do que a própria nação de Israel. Deus faz isso. Essa é a estratégia de Deus naquele momento da história ali do povo de Deus. Deus diz: olha, eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar a Babilônia como instrumento de juízo sobre o meu povo.
a sua irmã pérfida e troncha. A nação, o rei de Israel, já foi levada pelos assírios, e agora Deus empreende levar cativos e a nação do sul, do sul, o reino de Judá, através dos babilônicos. E isso deixa a profeta completamente alarmada. Ainda que Israel tivesse pecado contra o Senhor, todavia os caldeus, os babilônicos, eram mais ímpios do que eles. É por isso que a partir do versículo 12, ele diz o seguinte: mas tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor. Isso é o capítulo 1, de 12 em diante. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste, para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras que os que procedem perfidamente, e calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, porque fazes aos homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm governante. Ou seja, ele está inconformado diante de Deus nesse momento, aqui no capítulo 1. Ele basicamente não está acreditando que Deus estava fazendo isso, levantando essa nação para julgar a nação de Israel, o povo de Judá. E é por isso que ele faz esse questionamento diante de Deus: como é que Deus vai fazer isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Isso é de uma natureza tal que no capítulo 2 ele diz: não tenho outra alternativa, eu não tenho outro caminho, outra escolha a fazer, se não me colocar na minha torre de vigia. Ele vai orar ao Senhor, ele vai se prostrar diante de Deus, ele vai expressar o seu sentimento diante do Senhor de maneira sincera, e vai esperar a resposta que Deus lhe dá. Então Deus responde a esse homem. Deus diz por que estava fazendo aquilo, e ele diz que essa nação, ainda que se levante e leve cativos a nação e o povo de Deus, eles não deixarão também de ser julgados. Eles não deixarão de serem julgados. Então, diante disso, mesmo que eles estando anteriormente perplexos, sem entender os planos e as estratégias de Deus para avivar o seu povo, quando ele chega nesse capítulo 3, ele tendo em vista aquilo que Deus diz no capítulo 2, Deus diz que haveria de julgar os caldeus também. Nós temos 5 ais que são levantados contra os caldeus, dentre os ditos proféticos. O dito profético mais severo, a palavra profética mais dura, era quando o profeta dizia ai. E quando dizia ai, era ai mesmo do camarada, era ai mesmo da nação a qual estava sendo dito essas palavras proféticas. Então o profeta, ele simplesmente, aqui nesse capítulo 3, ele se dobra, seu coração se dobra diante do Senhor. Ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Isso que o Senhor está fazendo é algo que me deixa alarmado. Eu não estou entendendo isso que o Senhor está fazendo. Mas uma coisa é certa: o Senhor é mais sábio. Os teus pensamentos são mais elevados. Talvez o que o profeta tivesse em mente aqui em suas orações talvez fosse que Deus agisse de uma outra forma, mas não foi a forma que Deus quis agir naquele momento, na história do povo de Deus. Mas ele não contente com o Senhor, nesse momento agora, quando ele diz: aviva ao Senhor a sua obra, a tua obra ao Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Ele simplesmente está dobrando o seu coração diante do Senhor. Ele está se dobrando perante a sabedoria do Senhor, pela qual ele endireitará as veredas do seu povo. E é justamente isso que nós precisamos.
quando nós clamamos por um avivamento, nós precisamos entender que o avivamento não é ao nosso modo, não é segundo as maquinações humanas, não é segundo as nossas estratégias, não é segundo os nossos planejamentos, as nossas engenhosidades. Avivamento é segundo a vontade de Deus, é segundo a sabedoria do Senhor, porque os seus pensamentos são mais elevados, porque Ele sabe o que faz. E muitas vezes a maneira de Deus trazer avivamento para o seu povo, vida para o seu povo, é fazendo com que o flagelo do chicote do pai seja lançado sobre as costas dos seus filhos rebeldes. Deus disciplina, assim como um pai que ama o seu filho disciplina, Deus também disciplina o seu povo. A maneira a qual Deus empreendeu trazer avivamento aqui para o seu povo foi através da instrumentalidade dos caldeus, um povo que serviria de juízo sobre o povo de Deus, castigo de Deus. Esses homens estavam trazendo dor para a nação, eram homens terríveis. A descrição que nós observamos nos capítulos anteriores dos caldeus, eles são um exército de homens terríveis, causa pânico, terror. Os homens ficam tremendo diante deles. E é justamente esses que Deus traz para disciplinar os seus filhos, para disciplinar a sua nação, para que o seu povo endireitasse os seus caminhos. Ele traz os caldeus. E o salmista, o profeta Abacuque diz simplesmente: se é assim, Senhor, que o seja. Faze como é do teu agrado. Aviva mesmo, Senhor, a tua obra. Manda mesmo esses homens para que sejamos endireitados, para que abandonemos o pecado, para que não mais andemos distantes de ti. Aviva, Senhor, a tua obra. Disciplina o teu povo. Traz juízo sobre o teu povo. Muitas vezes nós dizemos, talvez o que traga um avivamento para a nação brasileira, para a igreja brasileira, seja uma perseguição. Esse foi o melhor instrumento na igreja primitiva. Foi quando veio dor ali no meio do povo. Eles estavam sendo perseguidos e estavam sofrendo, estavam enfrentando dificuldades. Às vezes o que vai transformar a nossa maneira de viver é uma disciplina de Deus que traga juízo. Deus que está disposto como oleiro sobre a sua obra. Ele está moldando, Ele está limpando, Ele está aperfeiçoando, Ele está nos colocando na fornalha da aflição para sermos depurados como ouro fino. Ele está removendo as impurezas das entranhas do nosso coração, os pecados de estimação que por vezes nós trazemos, os desejos facciosos e de briga e de contenda que nós trazemos muitas vezes em nosso coração, a falta de amor para com o nosso próximo, a falta de perdão, porque nos achamos melhor do que o nosso próximo. Boa parte dos avivamentos que alguns dentre a nossa nação dizem experimentar, não passa de oba-oba, não passa de meninice, não passa de tolice, não passa de futilidade, não passa de coisa inútil diante do Senhor. Mas muitas vezes estão com a vida mais troncha do mundo. Estão dentro da igreja, aparentando estarem cheios do Espírito. Estão cheios de qualquer coisa, menos do Espírito que vem do alto e vivifica os homens. Pois esse Espírito traz vida. E ele produz frutos dignos de arrependimento. Ele produz os frutos do Espírito. Ele produz a alegria. Ele produz a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Quando o Espírito vem, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é isso que abunda, que impera, que transborda em nossas vidas. São os frutos do Espírito. E nós perguntamos: onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Onde estão os frutos do Espírito? Sobre esses que dizem estarem avivados, sobre esses que se dizem cheios do Espírito,
sobre esses que se acham por demais avivados, que acham que têm a capacidade até mesmo de marcar o dia do avivamento. Muitas vezes a gente vê cartazes em vários lugares, os homens dizendo: venham, é o grande dia do avivamento. Tudo mentira, tudo engano, tudo falsidade. Não ande segundo esse tipo não siga tais homens. Não siga tais homens. Pois o que eles anunciam é tudo, menos isso. Eles estão motivados por tudo, menos isso. Abacuque estava motivado, seu coração estava inclinado diante da vontade de Deus. Muitas vezes questões como disciplinares estão muito longe desses lugares. Não se prega disciplina como a Bíblia apresenta. O que se prega é teologia da prosperidade, essas coisas que não são segundo as Escrituras. E nós precisamos fazer aquilo que Abacuque faz aqui, ao clamarmos por avivamento. Nosso coração precisa estar dobrado diante do Senhor e dizer: Senhor, é assim que o Senhor quer fazer, faz, Senhor. Faz do teu jeito, porque do jeito do homem não dá certo. Talvez a igreja abarrote, não caiba gente dentro da igreja. Muitas vezes quando os homens fazem do jeito que eles pensam, mas a igreja pode estar cheia, mas não está fazendo com que seja povoado o céu. Os homens estão caminhando para o inferno, muitas vezes nesses lugares. É assim que esse é o destino muitas vezes desses lugares, onde o povo não traz em seu coração uma essência verdadeira e genuína, ao clamar diante do Senhor por avivamento. Quando o povo não tem um sentimento verdadeiro, quando o povo não traz em seus corações corretas, não esperem bons resultados, não esperem bons frutos, não esperem grandes coisas. Talvez nós possamos dizer: mas parece que está acontecendo um avivamento na igreja brasileira. Nós temos X número de evangélicos, há tantos protestantes, mas a nação não muda. A nação continua do mesmo jeito. O povo enfiado na violência, o povo matando mais do que se mata em guerras, como a guerra do Iraque. 60 mil mortes por ano, assassinatos por ano na nossa nação. Ora, se tivéssemos um verdadeiro avivamento, isso não estaria acontecendo. Mas além de um clamor por avivamento, a essência do clamor por avivamento ser um sentimento por tudo que Deus ama, ser um inclinar-se diante da soberana vontade do Senhor, por meio da qual Ele endireita o seu povo. Ele quer endireitar o seu povo, trazendo disciplina mesmo. E nós precisamos nos dobrar diante da vontade de Deus. Em terceiro lugar, a essência de um clamor por avivamento é um posicionamento resoluto, decidido, determinado, de alguém que se alegra em Deus, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer situação. Ele está alegre no Senhor, ele está festejando no Senhor. Ele está dizendo, como diz os versos 17 do capítulo 3 em diante, ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que é que ele diz diante desse quadro tão terrível? Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele se alegra em Deus. Oh, nós estamos clamando por avivamento, nós estamos pedindo: Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, converte o coração da nação. Mas independentemente do que aconteça, independentemente da situação,
ao nós clamarmos por avivamento, nós estamos alegres no Senhor, porque Ele é a porção da nossa herança, porque Ele é a nossa força, porque Ele é o nosso Deus. É assim que devemos proceder. Nós devemos estar com o nosso coração festejante. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor quando seus joelhos estiverem diante dele em oração, clamando por avivamento. Não importa qual seja o tempo, ainda que seja um tempo tão escasso como esse que Abacuque descreve, onde a figueira não floresce, ou seja, não há esperança de frutos que sejam colhidos, ainda que as coisas desandem, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que nós, ao olharmos ao nosso redor, só enxerguemos a crise, Abacuque diz: eu vou me alegrar no Senhor, eu vou festejar no Senhor, o meu coração vai se encher de júbilo e de alegria. Ele vai se encher de júbilo e de alegria. Eu vou exultar no Senhor, eu vou ter prazer no Senhor, eu vou ter deleite em Deus, eu vou ter prazer em Deus, eu vou experimentar o Senhor dia após dia, porque o Senhor, Ele é a minha fortaleza, diz Abacuque no verso 19, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força. Ainda que a nação esteja se diluindo, se destruindo, se arruinando pelas suas próprias mãos, o que é que nós fazemos? Nós nos alegramos em Deus, nós festejamos no Senhor, porque Ele é o rochedo da nossa salvação, Ele é a minha segurança. Quando os homens se desviam do caminho do Senhor, Ele continua sendo o Deus fiel, Ele continua sendo reto, os seus caminhos são retos, os seus pensamentos são retos, tudo que há nele é reto, justo, santo, perfeito. Por isso nós nos alegramos, nós precisamos festejar, nós precisamos dizer que o Senhor é a alegria do nosso coração, nós precisamos continuar decididamente nos alegrando no Senhor, nos agarrando ao Senhor, estando juntos ao Senhor e dizendo: Tu és o meu rochedo, Senhor, Tu és a minha força, mesmo em tempos de fraqueza, Tu és a minha salvação, Tu és o meu Deus em quem eu confio, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, e o Senhor faz os meus pés como os das costas, Ele me faz andar altaneiramente. Veja como é que esse homem ele caminha, como é que ele caminha por trazer esses conceitos em seu coração, pelo seu coração estar enriquecido, abastecido, nutrido, alimentado com esses conceitos, com a motivação correta em seu coração. Os seus pés, eles são como os das costas. Ele anda altaneiramente diante de toda e qualquer dificuldade. Quando esse for o clamor, o nosso clamor como igreja do Senhor, quando essa for a motivação que vier ao nosso coração, quem sabe talvez nós não ouçamos, como é dito lá no profeta Joel, capítulo 2, o profeta Joel, que é o profeta do avivamento, ele diz, talvez quando nós trazemos isso em nosso coração, né, quem sabe as eiras não se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo. Quem sabe Deus de fato não trará um renovo sobre o seu povo, trará uma renovação no meio do seu povo. Ou talvez, quem sabe, nós não digamos, como diz lá no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração exultou no Senhor, e diziam-se entre as ações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Quem sabe não será isso que acontecerá?
alegria sendo trazida de volta, adentrando os portais da igreja, os corações dos homens. Nós somos a igreja, nós somos esse povo. E a nossa oração é para que Deus Ele traga isso sobre nós, para que Ele nos avive. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos, é ter uma igreja nutrida de amor uns para com os outros, é ter uma igreja nutrida de paz, de alegria no Senhor, uma igreja que se dobra diante do Senhor. Que possamos ser essa igreja, que possamos ser esse povo de Deus, em meio a essa cidade de São José, que possamos ser esses crentes, que se alegram no Senhor, que festejam no Senhor. Nós precisamos ser esse povo, irmãos. Nós precisamos ser esse povo. E nós precisamos ter esses elementos em nosso coração, essas motivações em nosso coração. Então, o que clamar quando clamarmos por avivamento? Vamos clamar por oba-oba, vamos clamar por essas manifestações externas que o povo busca muitas vezes. O que é que nós vamos clamar quando clamarmos por avivamento? Vamos clamar pela paz de Deus entre nós, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus sendo vivida em nosso meio. Não, nós não vamos clamar por outras coisas, nós vamos clamar por isso, e nós vamos de maneira decidida dizer ao Senhor: ó Pai amado, faze tudo segundo a tua boa vontade. Os nossos pensamentos são tronchos, não servem para nada. Talvez a gente pense, a gente maquine muita coisa para querer trazer avivamento, a gente querer colocar um jogo de luz aqui, ou fumaça, coisa desse tipo. Isso não vai trazer avivamento coisíssima nenhuma. Nós precisamos nos curvar diante da vontade de Deus. É isso que traz avivamento para o povo de Deus. Não é oba-oba, não é essas brincadeiras tolas que os homens inventam por aí afora. Que nós nos alegremos no Senhor, em nome de Jesus.